Oi! Aqui quem fala é a Larissa Beco e eu sou a Caçadora de Fãs. Essa série de vídeos que você pode acompanhar aqui no canal do Cult de Cultura traz pesquisadores de diversas áreas da ciência para compartilhar experiências em prol do conhecimento. Espero que você goste! Olá, Oi, tudo bem? tudo bem? Bem-vindo à nossa live, então. A gente gosta de fazer esses papos mais informais para falar de pesquisa, até para levar para o pessoal que não tem muito contato com a pesquisa um pouco do que é a nossa rotina, do que é o nosso dia a dia. Antes de eu passar a palavra para ti, eu não sei se você sabe, mas a Adri é minha orientadora no doutorado. Foi minha orientadora no mestrado e por conta disso também é uma das personagens da Caçadora de Fãs. Ela aparece na história com os seus gatos em uma orientação ali na história em quadrinho. E, bom, antes de qualquer coisa, assim, antes de mais nada, eu queria que tu comentasse um pouquinho da tua trajetória como pesquisadora, para o pessoal ter um pouquinho mais de noção. Tá. Então, boa noite, pessoal, tudo bom? Na verdade, assim, a minha trajetória, ela é um pouco, como eu vou dizer assim, ela parece muito planejada, mas não é, tá? A gente olha hoje em dia, às vezes a gente tem essa sensação que as pessoas têm um planejamento super mega. E na verdade a gente não tem muito controle sobre as coisas. Claro, não tudo, algumas coisas a gente consegue se organizar e outras não. Então, vou comentar assim rapidamente. Acho que essa é uma primeira questão para a gente desmistificar, assim, né? Eu comecei, eu fiz jornalismo na minha graduação, né? E eu sonhava em ser jornalista de cultura, enfim. E no meio da graduação eu tive, ali pelo terceiro semestre, mais ou menos, tive a experiência de fazer iniciação científica. Aí aquilo meio que mudou a minha vida. E eu já comecei a gostar da pesquisa. E aí, depois, quando eu fui um pouco para o mercado, eu já vi que eu queria mesmo a pesquisa e que o jornalismo naquela configuração não me atraía. Tinha determinadas questões que não me chamavam mais atenção e que a pesquisa, então, era mais interessante. E como é que eu cheguei na cultura pop? Então, esse é o primeiro ponto, né? Eu comecei já no meu TCC, né? No meu TCC eu trabalhei um pouco com música e tal, e aí não nessa perspectiva que eu tenho hoje, era tudo muito diferente, né? Isso foi lá em 98, faz mais de 20 anos. Então, era bem diferente, a área era diferente, a gente tinha poucos programas de pós-graduação aqui no Rio Grande do Sul, a maioria das pessoas ainda tinha que ir para São Paulo ou Rio fazer, ou para o exterior, e aqui estava tudo meio que começando. Então eu peguei a área num momento ali, que é o final dos anos 90, que ela estava se reorganizando, né? Então, então essa questão da cultura pop, ela não aparecia, ela aparecia muito diluída. Os estudos que tinham era mais de jornalismo, ou publicidade, ou questões mais, sei lá, de cinema, né? E eu comecei justamente no audiovisual, né? Então, quando eu já fui para o mestrado, eu parei um ano entre a graduação e o mestrado, e ali eu trabalhava com cinema, trabalhei um pouco na produção de audiovisual, e aí eu queria trabalhar com cinema. Eu sempre conto a história, que eu acho que é interessante a gente falar de certos, abre aspas, fracassos. E eu fui num congresso, o primeiro congresso de cinema que eu fui, e eu apresentei um paper super empolgada sobre um filme que se chama Velvet Goldmine, não sei se vocês conhecem. É um filme ele é sobre o glam rock, sobre o David Bowie, nos anos 70, só que ele não pode, por questões de direitos autorais, eles não falam que é o Bowie, mas é o Bowie, enfim. E as pessoas, ninguém me perguntou nada no congresso, eu saí
saí chateada, chateada, né? Saí do congresso. E aí eu entendi que a minha questão não era uma questão do cinema, não era uma questão do audiovisual, que a minha questão era uma questão cultural, da cultura pop. Então ali eu comecei a tomar, não assim dessa forma, né? Levou um tempo, né? Primeiro foi um choque, eu achei que eu não tinha mais que ser pesquisadora, né? Fiquei aborrecida, achei que a recepção foi ruim e tal, né? E aí tinha uma pessoa que apresentou na mesma sessão que eu, e era, sei lá, o cinema do Turquestão. E aí é algo assim, né, obscuríssimo, assim, e aí a pessoa recebeu 1000 perguntas e ninguém falou nada, se gostou, se odiou, nem para dizer que não gostou. Aí aquilo me deixou arrasada como leonina. E aí, se não gostou, ninguém falou sobre o trabalho, ninguém me perguntou. E aí foi isso, assim, aí eu me dei conta que as minhas questões eram questões culturais. E aí eu voltei para o meu projeto de mestrado na época e disse, não vou mais trabalhar com audiovisual, vou estender o que eu fiz no TCC, ampliar, continuar trabalhando, e eu comecei a trabalhar com fãs. Então foi aí que eu cheguei, né, mais ou menos na cultura pop, que a gente ainda não usava esses termos naquele momento, porque justamente a área ainda tinha muita dificuldade com isso já foi 99 para 2000, né? Pois é. A gente falando em fracasso, né? Como uma coisa que tu pode considerar assim como um fechamento, né? Um descontentamento com uma coisa te leva para outra e daí tu te redescobre como pesquisador e tu descobre o que tu realmente quer pesquisar e aonde tu acabou te fazendo, né? Realmente criou uma rede de pesquisadores, então vocês não estão nem na mesma instituição, mas se reúnem e tem grupos e eventos e coisas que são coordenadas por conta dessa rede de cooperação. E eu, assim como a Adri também, foi muito engraçado que quando estava fazendo os processos de seleção de mestrado, eu disse, eu não tenho grana para pagar um curso de mestrado, então eu vou tentar na URGS, né, que é federal e tal. E aí eu tentei um ano, tentei outro ano, e aí até que eu comecei a ver assim, cara, eu não posso ficar o resto da vida só tentando, né? E aí numa dessas conversas assim com outros pesquisadores, e era uma pesquisadora da URGS na época, a Sara, ela me disse, mas eu achei que a tua pesquisa tem muito a ver com a pesquisa da Adri Amaral, da Unicinos, e dá uma olhada na pesquisa dela. Ela trabalha com música, mas eu acho que tu consegue fazer um paralelo para os super-heróis que tu quer trabalhar. E quando eu peguei o artigo da Ada, eu falei, cara, é isso. Então foi bem isso, assim, foi uma frustração que levou depois para um caminho legal, né? Eu acho que essa é uma primeira dica, assim, às vezes, transformar o ódio, a frustração em coisas produtivas. Não no sentido, produtivista, né, que a gente está falando aí na quarentena, mas ver como isso, na verdade, que aparentemente seria um fracasso, talvez outra pessoa, não vou mais fazer pesquisa, abandonasse, mas enfim, eu tinha uma bolsa, né, eu tive que refazer o projeto do zero, né, naquele momento, e aí, mas rever, assim, porque eu sempre digo que a pesquisa, ela tem que casar contigo, com a tua vida. A tua abordagem tem que ter a ver com coisas que tu tenha que entender, né, de ti mesmo, né? A gente descobre muito sobre a gente mesmo na pesquisa, o que é que tu gosta. Então, assim, tem pessoas que vão ter uma habilidade incrível com entrevista, outras não, outras vão trabalhar mais com conteúdo, com quantitativo, com coleta de dados. Cada um tem um tipo de habilidade. É claro que durante o mestrado, doutorado, a gente precisa desenvolver um pouco de cada uma dessas habilidades. Mas sempre vai ter coisas nas quais a gente vai ser melhor. E a gente tem que tentar transformar isso no melhor, né? Essas frustrações, essas coisas que dão errado, né? Para algo construtivo. E às vezes ver que a gente está indo por um caminho que aquele caminho não é o melhor caminho. E infelizmente, assim como na vida, né? A academia é muito
parte da nossa vida, né? A gente só consegue descobrir essas coisas realmente fazendo, tentando. Então, tu vai ter que tentar fazer uma entrevista para te dar conta que talvez tu não tenha jeito para aquilo, ou tu vai ter que tentar escrever de uma forma, até ajustar, até a forma de escrita, né? Esses estilos que compõem também a forma de pesquisa, né? Falam muito sobre a gente como pesquisador. Então, é uma caminhada que realmente ela é de tentativa e erro, assim. E alguns acertos, logicamente. E ela é longa, né? Ela não é um processo, assim, por isso que eu fico muito, me desagrada muito ver o que está acontecendo, né? Nessa destruição que a gente está vendo da pesquisa no Brasil, porque tu não faz pesquisa em um ano, a formação de um pesquisador ela é muito longa e ela requer que a gente tenha recursos para isso, né? Então precisa de reflexão, precisa de tempo para amadurecer isso, para chegar realmente em resultados, em coisas, né? Então, a experiência que eu tenho hoje, 20 anos depois desse fato que eu relatei para vocês, é muito diferente, né? Então, acho que isso, assim, também não ter tanta pressa de fazer as coisas, né? Eu acho que a gente está num momento que tem essa aceleração e isso também para pesquisa não é... É claro que a gente tem que ver os movimentos que estão acontecendo no mundo, etc., não ficar, né, abre aspas, encastelado, mas também tem que ter a pesquisa das humanidades, ela requer um pouco dessa reflexão. E isso eu acho que é uma das questões difíceis em relação à própria cultura pop, que é uma coisa muito em movimento, né? Esses fenômenos, gêneros musicais, fandoms, franquias, tudo isso muda muito rápido, e até mesmo, né, nas questões de mídia, das plataformas, de Instagram, de tudo. E também a gente tem esse desafio de uma reflexão um pouco mais profunda e algo que está em transformação. Então, como equacionar isso? Acho que esse é um ponto também para a gente pensar. Bom, quem conhece a Adri já teve alguma oportunidade de assistir ela falando em algum evento, em alguma aula, alguma coisa assim. Acho que vai concordar comigo que ela realmente é uma pessoa apaixonada por pesquisa, apaixonada pela pesquisa que ela se propõe a fazer. E antes da gente começar realmente a falar da cultura pop como de uma forma mais didática, assim, de dicas, né, de como começar a pesquisar, eu queria que tu comentasse, Adri, se tu consegue lembrar, assim, de cabeça, alguma pesquisa ou algum livro, algum pesquisador que tenha te inspirado, pelo menos no início da tua carreira, assim, que tenha te dado um start e uma possibilidade legal, assim, para pensar a pesquisa. Olha, a primeira coisa que me caiu na mão, né, foi um livro. Eu fazia iniciação científica, né, com a minha orientadora, que era Eliana Antonini, que infelizmente faleceu há uns 4 anos atrás. E ela era da área da semiótica, da teoria literária, e ela trouxe, né, ela tinha estudado com Humberto Eco, então ela fazia a gente ler muito Humberto Eco. E aí, no grupo de pesquisa, eu tive que ler alguns textos do Eco, e tinha um capítulo que ele analisava os Três Mosqueteiros, tinha outro que ele analisava o Superman. Então, aquilo, para mim, explodiu a minha cabeça, porque até então eu achava, porque eu lia muita filosofia, sempre lia essas coisas, né, e aí eu achava que tudo tinha que ser absolutamente sério e que eu não podia falar daquelas coisas com as quais eu já tinha alguma relação afetiva, né? Então a gente também tem esses mitos, né, sobre os afetos, de ser isento, que é uma coisa que, né, hoje a gente tem toda uma outra discussão em relação a isso. Mas esses textos, esses ensaios do Humberto Eco foram as primeiras coisas assim que eu disse, bah, eu quero fazer isso aqui. Eu quero falar dessas temáticas, desses pontos. Então, acho que uma das primeiras... Eu sempre escrevi sobre cultura em geral, tal. Eu me lembro que numa disciplina de redação jornalística eu fiz uma matéria, estilo jornalismo gonzo, que era sobre os clubbers em Porto Alegre. Então, eu já trabalhava com essas questões de subculturas, porque eu sempre vivi nesses meios. Então, para mim, aquele cotidiano que eu vivia, ele precisava ser investigado e eu não sabia como e eu não sabia que isso era possível. Então foi uma grande luz quando me caíram esses textos aí. A Gislene comentou aqui, né? Quando vocês comentam sobre o fracasso, conforta quem está na mesma caminhada.
E Gislene é uma coisa impressionante, assim, porque é realmente, até dentro da academia, dos eventos acadêmicos, né, de todo esse universo que ronda a academia, a gente não tem esse espaço para falar sobre o fracasso, a gente só tem espaço para falar sobre as coisas que deram certo. É tudo muito limitado, então a gente tem 15 minutos para apresentar, a gente só vai falar daquilo que a gente fez que deu certo na pesquisa. Então, ou, né, nos próprios materiais, dissertação, tese, hoje a gente é muito encorajado a colocar ali toda a trajetória realmente, falar do que deu errado, explorar isso, por que será que deu errado, né? Até para que coletivamente a gente contribua para outros pesquisadores. Mas com certeza é uma parte que a gente tem que acabar fazendo no paralelo, né? Porque a gente é um espaço que é muito difícil, né? E até dentro da sala de aula, muitas vezes a gente não tem esse espaço para lidar com o fracasso. Porque a gente está na pressão de entregar, e qualifica, e defende, e faz evento, e cumpre crédito. Então, realmente é uma temática que é super importante e que acaba ficando à deriva, assim, né? Isso, eu acho importante a gente falar sobre essas coisas, assim, porque a maioria das coisas não dão certo e a gente tem uma visão de que nas outras ciências mais duras isso não acontece. Isso acontece o tempo inteiro, né? Eu conheço gente da biologia, da bioquímica, enfim, de outras áreas que fazem experimentos, o experimento deu errado. Então, só que isso não é o que aparece. O que aparece, obviamente, todo mundo quer a vacina do coronavírus, né? Mas o quanto as pessoas vão errar e vão bater cabeça até chegar lá. E a mesma coisa acontece com as áreas das humanidades. É bem isso. Bom, agora vamos parar de enrolar o nosso público que deve estar aflito por dicas, né? Agora até estava olhando aqui o Facebook antes de começar a live, daí já vi os anúncios da Unicinos para mestrado e doutorado, né? Para ficar de olho nas seleções que vão abrir em breve. E aí, Adri, eu queria te perguntar, então, quais são as dicas que tu dá para quem quer se preparar para entrar numa seleção de mestrado e doutorado, especialmente com esse enfoque da cultura pop ou com algum atravessamento que tem a ver com a cultura pop? Tá. A primeira questão, assim, eu até anotei aqui mais ou menos 4 pontos, assim, não sei se eu vou conseguir desenvolver todos eles, porque é muita coisa, mas, assim, tentando sistematizar bem, professora, assim. A primeira questão, eu acho que é a justificativa. Por que você quer estudar aquele fenômeno específico e não outro? O que tem naquele fenômeno que conversa com outros conceitos, com outras teorias, mas que te justifica estudar especificamente aquilo. E aí tu tem que tentar justificar de uma forma que tenha alguma relação com aquela área e dentro daquela área com aqueles grupos de pesquisa, com as linhas de pesquisa. Então, às vezes, esse é um outro ponto importante, que às vezes a pessoa não é aceita, não porque ela foi muito mal ou o projeto é horrível. Tá, pode acontecer isso também. Mas às vezes o projeto está bom, mas assim, ela está batendo na porta errada. Tipo, aquele professor não vai orientar aquela temática. Né? Então, assim, o primeiro ponto, olhar as linhas de pesquisas dos programas, olhar os lattes dos pesquisadores, olhar os orientandos, às vezes nem só que trabalhos aquela pessoa orientou. Né? Porque aí tu vai saber se a pessoa tem mais ou menos abertura para determinados temas ou não. Né? Então isso é bem, bem central, assim. E isso é uma coisa que a gente pode fazer agora durante a pandemia, porque é só olhar a internet, vasculhar, stalkear, em vez de stalkear o crush, stalkeia os lattes dos professores, dos doutorandos, dos mestrandos. Então, assim, tem... O primeiro ponto, né, pra gente olhar. Então, eu quero pesquisar K-pop. Tá, mas não sai escrevendo um monte de coisa sem saber exatamente qual é o tom, né? O que pode ser para aquele programa específico daquela universidade pode ser explorado do K-pop, né? E às vezes tem que ajustar para um outro programa. Então não dá muito para fazer um projeto, submeter para todos os PPGs a lá metralhadora. Isso não funciona. Ou mesmo a linha. Eu posso estudar K-pop, eu posso passar nos videoclipes, eu posso passar questões de gênero.
né, das mulheres, enfim, no K-pop. Enfim, são N questões. Eu posso pensar na divulgação, nas plataformas que eles estão usando, na questão transcultural, né, Brasil, Coreia. Enfim, tem uma série de questões aí. Então, assim, não venham também com uma coisa gigantesca. Ah, K-pop. Tá, mas o que especificamente? Então, é isso que também a gente está falando. E justificar isso, encontrar justificativas. Como é que eu encontro justificativas? Aí é uma segunda pergunta. Eu preciso ler. E aí eu vou ter que fazer aquele levantamento de bibliografia, assim. Uma coisa que eu, por exemplo, não aceito numa seleção de mestrado, enfim, é a pessoa vir na entrevista e me dizer, mas não tem bibliografia sobre isso. Não existe, tá? Padre Quevedo vai ter algum tipo de bibliografia. E se não tem, às vezes a pessoa quer uma coisa muito específica. Ah, eu quero falar, sei lá, sobre o figurino do seriado Y. Bom, mas aí é tu que tem que construir aquilo. Aí tu vai ter que achar alguma bibliografia, sei lá, que trate de moda, de questões visuais, de estética. Vai ter que achar uma bibliografia sobre seriados. E aí tu vai ter que fazer aquela ligação. Porque nem tudo vai estar pronto, ainda mais desse tipo de fenômeno que é muito efêmero, né? Com certeza. Para mim, eu sempre, quando cai algum trabalho assim de projeto na minha mão, né, o pessoal vem pedir dica, eu sempre dou dicas, sempre que possível, porque também eu entrei assim, porque alguém me deu uma dica e eu fui lá e consegui fazer o negócio. Mas eu sempre digo assim, eu acho que tem três estágios assim da justificativa que eu gosto muito de organizar as coisas e para mim funciona bem. Que é primeiro a justificativa para a área, né? Então, por que estudar esse assunto é importante para aquela área? Para comunicação, ou para ciências sociais, ou para física, o que quer que seja. Segundo ponto é a importância social daquele tema. Todo tema tem uma importância social, dificilmente não vai ter. E o terceiro é a justificativa pessoal, por que eu quero pesquisar aquele assunto, por que aquele assunto é importante para mim, por que ele me toca, né? Então, que daí é ali que a gente coloca a nossa subjetividade. Então, às vezes, tu vai ver, assim, num projeto, as pessoas falando, né? Fala sobre o assunto, e daí lá na entrevista, num outro momento, que tu vai saber que a pessoa tem toda uma relação com aquele objeto, porque é fã desde não sei quando, ou é uma temática que atravessou a vida da pessoa em várias... E não tá no projeto, né? Então, quem tá vendo o projeto não... pode até achar que não tem tanto envolvimento, e na verdade tem um baita do envolvimento já de vivência. Então, eu acho legal ter esses três estágios. Esse impacto, né? E pensar nesse impacto na comunidade científica, por que aquilo é importante? Então, tu tem desde aspectos mercadológicos, aspectos de consumo, aspectos econômicos, aspectos estéticos, a questão de uma lacuna na bibliografia, às vezes tem bibliografia, mas não sobre aquele ponto específico. Então, tentar caprichar na justificativa. Aí já vai ganhando. Esse caprichar na justificativa requer essas leituras. E requer também que vocês conversem com outros colegas que estejam no processo, fazendo mestrado, fazendo doutorado. Tentem achar quem são os pares de vocês. Né? Eu gosto de brincar e dizer assim, que a academia é totalmente poligâmica, tá? Não achem que vocês vão ter um par único, monogâmico a vida inteira. Não, tem várias pessoas espalhadas pelo país e fora que estão trabalhando nessas questões, né? Então, comecem a catar essas pessoas. Olhem os eventos, né? Olhem os anais dos eventos. Então, isso é muito importante. É uma dica certeira que vocês vão ter, né, de achar as pessoas que estão falando a mesma língua que vocês, que estão dialogando. Isso não quer dizer, não, mas essa pessoa já está fazendo um projeto, eu não posso fazer. Não. Qualquer tema pode ser falado sobre N abordagens, né? Então, e mesmo como nas humanidades, isso vai ser difícil ter essa questão da repetição, porque vai ter um outro contexto, vai ter uma outra interpretação sobre aquilo, né? Se eu for fazer, a Carol entrou agora aqui na live, eu vi. Se eu fosse fazer o mesmo trabalho que a Carol fez na tese dela, vai ser completamente diferente, porque a relação que ela tem com aquele objeto, com aqueles entrevistados dela, é totalmente diferente da minha. A Carol que é doutora em rock gaúcho aí. Isso. Você quer saber? Isso.
Eu sempre brinco com a Carol, né? Porque a família dela pergunta, mas você é doutora em quê? Doutora em rock. Então eu posso ser doutora em rock, doutora em quadrinhos, ou doutora em cultura pop, né? Enfim, mas claro, isso é uma brincadeira que a gente faz, mas também a gente passa por essa questão. E saber levar isso também de um jeito... não se sentir diminuído por conta do seu objeto. Esse é um outro ponto, assim, saber meio que desopilar disso, porque senão todo mundo vai levar crítica, né? Vai levar determinadas críticas em eventos, nas aulas, e tem que saber ouvir essas críticas e rebater essas críticas, mas também não guardar aquilo para si, não personalizar isso, que às vezes as pessoas personalizam muito. Tô adorando essas dicas. A Gislene tá dizendo que ela é do Rio de Janeiro e ela tem que vir para o Sul. Mas olha, tem muita gente boa pesquisando cultura pop no Rio de Janeiro também. Tem. Então, assim, o negócio é realmente a gente achar essas pessoas e ir nessa coisa dos grupos mesmo, né? Olha quem que esse pesquisador conversa, com quem que ele cita no artigo dele. Porque a gente acaba trocando muito, né? E não é por uma questão assim de interesse, é por uma questão realmente de proximidade, né? Que a gente vai se aproximando pelas temáticas e daqui a pouco a gente está amigo dos pesquisadores. Isso é bom, porque daí também a gente não consegue dar conta de ler todos os trabalhos, de estar por dentro de todas as pesquisas que acontecem em todos os PPGs do país. Então, essas proximidades, elas nos ajudam muito também na rotina, né? No dia a dia. E o que a gente tem que pensar, assim, que esse campo ele é relativamente novo, né, sobretudo no Brasil, né, mesmo lá fora, se a gente for ver, assim, claro que já tem estudos desde os anos 60, né, mais pontuais, até na psicologia, em várias áreas, mas meio que como um certo campo, né, de pesquisa, a gente vai ver mesmo nos anos 90, sobretudo, por exemplo, os estudos de fãs, por exemplo. Então, para a academia, mesmo para as humanidades, esses fenômenos são relativamente novos. Né? Anos 90 aí tem o quê? 30, 40 anos. Então, é pouco para o tempo das pesquisas se desenvolverem. E no Brasil, por exemplo, né, a gente tem que pensar que tem uma questão de formação, né? Até as pessoas chegarem a elas estarem dando aula, são pelo menos 10 anos aí entre graduação, mestrado, doutorado, pelo menos, né? Se não for mais, dependendo se a pessoa parou ou não. Então, isso, até a pessoa está lá dentro, ela está orientando. Eu vejo isso muito, por exemplo, eu vou a muitas bancas na literatura, né? Por conta dessas questões de transmídia, de Harry Potter. Agora, a gente pode dizer que tem uma geração que está entrando na universidade, que é professor universitário, que está orientando essas temáticas. Então, também tem essa questão de uma mudança de mentalidade, né? Que vai acontecendo aos poucos, que ela é muito dura de ser mudada, né? Porque a academia, ela tem regras, ela tem normatizações que custam a ser transformadas, então por isso que tem todos esses processos que eu falei antes, né? Desse tempo. Com certeza. E acho que além da justificativa que tu comentou ali das leituras, né? As leituras nos ajudam muito a criar uma justificativa que seja bem fundada em argumentos fortes para defender aquilo que a gente acredita. E também depois a gente pode usar boa parte dessas leituras para o próprio referencial teórico, que a gente já tem que colocar alguma coisa ali no projeto, né? Então ajuda muito. Mas eu acho que uma questão que, pelo menos eu tive muita dúvida quando eu estava fazendo os processos seletivos, e eu acredito que seja a dúvida da grande maioria, é como colocar uma metodologia, que normalmente os projetos pedem para indicar uma metodologia, né? Pelo menos assim, uma proposta inicial, quando a gente não tem tanta vivência, né? A gente não sabe ainda qual metodologia que pode ser utilizada. Qual é a dica que tu dá nesses casos de não sei que metodologia eu poderia aplicar, eu poderia construir para o meu trabalho? Na verdade, assim, né? Se a gente for pensar bem metodologicamente, a primeira coisa é focar no problema de pesquisa. Porque o teu problema de pesquisa, que é aquela questão, né, que a gente tem que tentar resolver, não pode ser uma questão simplista.
se ela é uma questão que as pessoas respondem com sim ou não, ela é uma questão para ser discutida no bar, no boteco, na internet, mas no Twitter, mas ela não é uma questão de pesquisa, porque a questão de pesquisa ela precisa te dar respostas complexas, como, né, de que maneira, coisas que não vão ser A ou B, que vão ser dicotômicas, que vão ser sim ou não. Então, caprichar nessa pergunta, que é a grande inquietação, né, que a pessoa desenvolve em relação àquela temática. Disso, ela vai tirar os objetivos. Desses objetivos, aí sim ela pode pensar em uma proposta inicial de metodologia, que com certeza vai mudar ao longo do tempo, né? O projeto vai se desenvolvendo. Então, assim, focar um pouco nisso, assim, aí, claro, ter aquelas leituras básicas, aqueles livrinhos meio manuais de metodologia, ajudam para esse momento. Embora tenha um que é super bom, que é o do Luiz Mauro, né? Que é sobre metodologias de pesquisa. Eu estava com ele aqui do lado, mas, enfim, em comunicação, da Vozes, eu acho que ele saiu, não me lembro se é 2018 ou 2019. Para mim é um dos melhores livros, porque ele vai respondendo essas perguntas, né? É claro que eu sou meio contra ter metodologia a priori, mas a gente tem que ter por conta da proposta, porque o método científico é que nos diferencia da opinião, né? Os testes, as experiências e tal. Mas, assim, tendo em mente que isso pode mudar e estando aberto à mudança. Acho que esse é um ponto, até para entrevista, assim, tentar ser seguro, né? Enfim, em relação àquela temática, mas ao mesmo tempo se mostrar aberto às mudanças. E agora tu comentou do problema de pesquisa, que realmente é o coração, né, do nosso projeto, é o problema de pesquisa. Que cuidados que tem que ter, assim, nessa construção do problema? Às vezes o pessoal não sabe, mas boa parte do nosso primeiro semestre é ajustando o problema de pesquisa. Então a gente fica, tá, mas é uma frase, sim, e a gente fica lá quebrando cabeça, porque tem que dar conta de toda essa complexidade, né? Então, que cuidados que tu daria, assim, para quem está construindo o seu problema de pesquisa ou vai, enfim, pensar o que tem que cuidar? Eu acho que tem que cuidar para não cair nessa dicotomia do sim ou não, que eu falei. Sei lá, a Capitã Marvel é um filme feminista? Esse não é um problema de pesquisa. Né? Agora, assim, de que forma a representação da mulher pode estar desenvolvida no filme da Capitã Marvel? Aí, por exemplo, é um início de um problema de pesquisa. Nem diria, porque eu teria que formular ele, né, com leituras, enfim. Então, tentar cuidar, assim, a forma dessa complexidade da pergunta. Tem que ser aquela pergunta que vai te gerar mais perguntas do que respostas. Eu sei que isso parece incongruente, mas é isso. Porque se tiver uma resposta já pronta, eu não preciso fazer a pesquisa. Ela não se justifica. Então tem que ser algo que seja complexo o suficiente, né? E também tentar, sobretudo em relação a esses produtos midiáticos, né, de alta visibilidade, que são todos esses fenômenos da cultura pop, tentar não sair com a priori. Tal produto, ele é assim. Esquecer um pouco esse é. Esse ele é do senso comum, tá? Porque quando a gente vai analisar, quando a gente vai pensar, ele ganha várias matizes. E um produto, por exemplo, ele pode ser progressista e conservador ao mesmo tempo. Ele pode estar extremamente dentro do sistema capitalista, etc., com todas aquelas discussões, né, da economia política, mas ao mesmo tempo ele também pode ser um objeto de resistência. Então as coisas elas não são A ou B, uma coisa ou outra, elas podem ser várias e N outras questões. Então pensar um pouco sobre isso. Essa pergunta ela tem que ser uma inquietação. Uma inquietação que realmente incomode. Então, até tem um exemplo que eu sempre gosto de falar, que foi da minha outra orientanda, Larissa, que fez com que eu orientei um TCC sobre K-pop, sobre shippagem no K-pop. E a Larissa, quando ela veio fazer o TCC comigo, fazer orientação e tal, ela
veio com um projeto muito assim, queria analisar os conteúdos, né, comunicacionais num determinado site de K-pop. Aí eu disse assim, mas é isso mesmo que te inquieta? Porque eu vi que tinha alguma coisa ali, né, que era muito o projeto, né, para cadeira de projeto, né, no caso da graduação. E aí eu disse assim, mas o que te inquieta nesse fenômeno? Se eu penso que eu sou leiga, eu não entendo absolutamente nada sobre isso. E me diz a coisa que mais tu acha estranha, que te incomoda naquele sentido bom de incomodar, ou não também, né? Enfim. E aí ela me disse assim, olha só, tem uma questão aqui, que é a questão do que fazem com os casais no K-pop, as torcidas dos fãs. Aí eu disse, bom, então aqui a gente tem um problema. Então, assim, pensar isso, assim, essas questões mais incômodas e que não vão ter uma resposta fácil. Né? Então, Tem quanto muito menos isso. a resposta, mais problema ela vai te trazer. Eu acho muito engraçado isso, porque a gente, né, que estuda cultura pop, a gente encoraja as pessoas que querem estudar cultura pop que comecem a estudar, porque tem muita coisa para se falar. E não é só, não são temáticas superficiais, né? São temáticas que são carregadas de uma série de coisas super complexas. Então, esse pensamento muito elitista, assim, de cultura pop é uma coisa superficial, é bobinho. Olha, a pessoa está muito enganada. Mas uma coisa que acontece muito, e a gente vê principalmente nos trabalhos do pessoal da graduação, que está começando a se arriscar na pesquisa, participar de eventos, né? É justamente essa coisa assim, como eu sou muito fã disso, tenho muita proximidade disso, eu sei. Então, isso é assim. E quando a gente vai pesquisar, a gente tem que tem que fazer um exercício de distanciamento, de aproximação, né, para conseguir enxergar, não, será que é assim mesmo? E é uma coisa que a gente é difícil fazer, né? Então, como criar isso, às vezes, num projeto de pesquisa que a gente está ali recém começando a articular, como perceber se eu estou trazendo essas noções muito afirmativas de uma determinada coisa. Aí isso entra até na questão epistemológica, né, dos tipos de conhecimento. Claro, como fã, as pessoas têm um determinado conhecimento e ele não deve ser jogado no lixo, não é isso que a gente está dizendo. Mas a gente precisa ter esse distanciamento, né? A gente precisa ter um olhar mais crítico, que é um olhar mais da construção teórica e das perguntas, porque a gente vai perguntar coisas para aqueles objetos. Aqueles objetos, aqueles fenômenos, eles precisam falar com a gente não só pelos esses aspectos emocionais e afetivos que a gente tem enquanto fã. Né? Claro que, eu sei que falando assim parece muito fácil essa separação, mas ela não é fácil. Mas ela é absolutamente necessária. Eu também não estou dizendo aqui que, nossa, tem que ser super isento. Não, não é isso. Eu tenho que problematizar essa minha relação com aquele objeto. Né? E isso eu acho que é o mais difícil, né? Então, assim, a gente sai transformado de fazer uma pesquisa sobre determinadas temáticas. Né? A gente nunca mais vai olhar para aquela temática da mesma forma, assim como nós também nos transformamos em relação àquilo. Também não é dizer que a gente vai ficar odiando, né? Também não é isso. Mas acho que tem que ter um pouco de cuidado. Alguns cuidados, né, que eu sempre falo assim, é tentar evitar essas afirmações, tentar evitar adjetivações, né? Principalmente o pessoal que vem da publicidade, às vezes adjetiva muito. Porque é da formação, né, da publicidade adjetivar. E na pesquisa a gente tem que cuidar. É o melhor, né? Eu sempre brinco com o Thiago Soares, que a gente estava uma vez num evento e um rapaz foi apresentar um trabalho lá sobre a Madonna e aí ele colocou assim, 5 injustiças sobre Madonna. Ela não ganhou o Oscar. Sim, a gente riu muito, foi muito divertido, mas isso é meramente uma informação de fã, que é legal lá para os fóruns, é legal para debater, mas ela não é uma realidade. Então, as 5 injustiças, nunca vou esquecer. Então, a gente tem que cuidar com esse tipo de afirmação, né? Porque isso tira também, mas isso também faz parte, obviamente que isso também faz parte desse jogo.
e analisar essas controvérsias também é interessante, né? Mas aí tem que ter um certo distanciamento para conseguir ver isso até com um título de humor, como a gente viu, né, nesse momento. Então, ter esse tipo de cuidado, assim, de como é que tu vai te relacionar e tentar fazer essas articulações, né, das diferentes áreas. Então, se o meu objeto está pedindo alguma questão, eu vou ter que entrar naquela questão. Se ele está pedindo uma questão mais política, eu não posso me furtar de ler outras bibliografias para fazer essa articulação. Se ele está pedindo determinado, se eu estou vendo ali no meu campo o que está acontecendo, eu vou ter que redirecionar. Né? Então, não ter medo disso, assim. Acho que esse é um outro ponto. Bom, e depois que a pessoa conseguiu criar o seu projeto, pensar na sua temática, pensar num problema de pesquisa primeiro, né, que vai mudar, logicamente, depois que a gente entra sempre muda, mas a gente precisa ter, né, esse problema de pesquisa construído para o projeto. Tentei, não consegui. O que fazer? Meu projeto tá ruim? Como é que eu faço? Como é que eu lido com isso? Enfim, né, essas decepções, elas sempre acontecem, né, mas o que eu recomendo é frequentar os eventos da área, mesmo que seja só de ouvinte, eu vou lá só assistir, eu não tenho um trabalho, eu vou só assistir. Tem vários programas que tu consegue fazer como aluno ouvinte, só um ouvinte de uma disciplina específica, então para tu pegar também o jeito daquela linha, daqueles professores, de novo, essa conversa, né, com os colegas, também entender que, por exemplo, assim, tem anos que um professor, ele tem X vagas de orientação, no outro ano ele não tem, ele tem uma, ou ele tem duas. Então, isso também faz parte, né, então não tem como, as pessoas, né, tem um limite de orientações que a gente pode pegar, então tudo isso entra em jogo também, né, não se achar, tá nessa síndrome do impostor, achar que tudo que eu faço é horrível. Não, tem que ir fazendo e tentando, não deu aqui, mas pode ser que dê ali. Claro, assim, não é sair dando tiro para tudo quanto é lado, tem que focar, como a gente falou antes, porque cada programa, cada linha vai ter uma questão, né? Tem uma pergunta ali, ó. Tem. Da Gislene também. Tá super participativa aqui na nossa live, tô adorando. Meninas, não sei se está na pauta, mas como é para vocês a relação da cultura pop com as outras áreas como educação? Bom, para quem não sabe, eu e a Adri somos da comunicação, né? Então, a gente estuda a cultura pop pelo viés da comunicação, mas a quem participa de... Hoje os eventos acho que estão muito menos nas áreas e mais nas temáticas, né? Então na USP tem as Jornadas Internacionais de História em Quadrinho, tem o evento de literaturas por gênero, né? Tem vários de cinema, então que são interdisciplinares, não são de uma determinada área. O que eu considero assim uma parte importante é pesquisa temática independente da área. Então, assim, eu quero estudar a relação do K-pop, né, com os fãs. Bom, então eu vou tentar entender o K-pop por várias perspectivas. Pela perspectiva da música como gênero musical, pela perspectiva de fenômeno pop midiático, pela perspectiva de interação com os fãs. Então, tem várias perspectivas que podem ser olhadas, né? Então, acho que é muito nessa linha. O que tu acha, Adri? Eu diria também para assim, ter na manga sempre uma justificativa em relação à área, né? Mas aí, para isso, eu vou precisar fazer uma coisa anterior, que é fazer aquele levantamento da bibliografia. Por exemplo, ontem eu estava numa banca de mestrado lá de Fortaleza, né, da UFC, da Federal de Ceará, que foi sobre booktubers. E aí ela estudava um caso específico, e aí, por exemplo, na primeira parte do trabalho tinha assim, onde é que estão estudando booktubers? Aí ela descobriu, na comunicação, na letras, na biblioteconomia, tinha 4 áreas que eram as que mais estudavam. Então, munido desses dados, até meio quantitativos, a gente já começa a entender como é que as coisas funcionam, e tentar fazer links.
Então como é usado, sei lá, o uso dos doramas em sala de aula, sei lá, tô chutando aqui um tema, ou o uso, né, a relação, sei lá, o trabalho lá do Gelson, dos super-heróis com a resiliência, né, dos alunos, enfim, tentar estabelecer esses links. E isso vale também para quem já está fazendo outras pesquisas, porque o que acontece às vezes, gente? Às vezes tem editais específicos e a gente precisa... o que a gente precisa fazer essa articulação. Vou dar 2 exemplos. A gente tem um edital que é o PRINT, né, que é de internacionalização lá da Unicinos, e o nosso projeto, nosso PPG da comunicação, ele está justamente com o PPG de educação. Então, assim, todos os projetos de doutorado de sanduíche, eles têm que atender minimamente as 2 áreas. Então, por exemplo, o Eloy, que é aqui do nosso grupo, que está lá agora em Barcelona fazendo o doutorado de sanduíche, ele tinha um dos eixos, né, do projeto que ele submeteu para o doutorado de sanduíche, falava dos memes como letramento midiático, que é uma questão que é da comunicação, mas também é educacional. Então, pensar essas articulações. Eu mesmo, às vezes, já submeti um projeto, né, que foi na área de indústria criativa, que é até o nome da nossa escola. Tradicionalmente, quem trabalha mais em indústria criativa é arquitetura, design, administração, mas eu fiz uma articulação com a comunicação. Né? Enfim, a gente precisa saber achar essas justificativas. Né? Tem mais uma pergunta. Vale pesquisar no banco de teses da CAPES, que é muito importante, porque daí a gente consegue ter, assim, o que estão estudando sobre esse assunto em várias áreas diferentes, e esses buscadores gerais, assim, o Scholar, coisas assim, que vale a pena também olhar e usando essas palavras-chave. Essa coisa da área, só para finalizar isso, essa questão da área ela é muito do Brasil, porque lá fora as coisas funcionam por temáticas, né? Então, por exemplo, realizei o meu pós-doc no departamento de sociologia, mas na linha de pesquisa que era mídia, cultura e juventude. Então, e o meu supervisor, ele era antropólogo, mas ele se considera dos estudos de mídia. Então, aqui a gente tem essa questão da área, é uma questão, né, enfim, política, que merece outra live, que ela tem muitas questões, né, tem a ver com a questão das verbas, da grana, mas é como eu falei para você, se aparece um edital lá, eu tenho que buscar esses links. Então, acho que para responder a nossa última pergunta sobre a entrevista, o que os professores esperam do entrevistado? Olha, primeiro que ele tenha feito o projeto, né? Enfim, que é uma das coisas que a gente vê, né? Se a pessoa realmente fez o projeto, né? Passado lá, enfim, tem lugares que tem prova, outros não. Mas, assim, que aquela pessoa esteja minimamente a par daquela temática, consiga trazer, né, que ela conheça minimamente se for no mestrado, né, o doutorado tem outra exigência, que ela consiga fazer aquele diálogo, aquela articulação teórica com aquele objeto que ela quer estudar. E, enfim, aí, claro, tem N outras coisas, né, que eu poderia falar, né, acho que tem um jeito para falar isso, às vezes as pessoas estão ansiosas, né, e a gente entende isso, né, ninguém vai descontar um ponto porque a pessoa está nervosa, a gente sabe, né, que a avaliação é sempre assim, mas tentar passar isso da forma mais clara possível, né, o que ela quer fazer, por que dentro daquela linha, por que naquele programa, antecipar essas argumentações. E mostrar, assim... De conseguir também, sabe, se preparar fazer os seus amigos, os seus colegas e outros pesquisadores lerem o seu trabalho e ver que perguntas que eles teriam, né? Porque, aqui você falou tal coisa e tal coisa, mas depois não apareceu mais. Então, tem as coisas quando a gente está escrevendo o projeto, às vezes não ficam tão claras. E daí, quando alguém de fora pega o projeto, mas por que aqui tu comentou tal coisa e depois lá na frente... Como é que tu vai responder isso, né? Ou tem um objetivo
que tu não consegue, como é que tu vai responder com essa metodologia? Então, acho que passar na mão de outras pessoas é bom. Quando eu estava fazendo a minha seleção de doutorado, eu fiz isso. Eu peguei várias amigas que estavam entre o mestrado e o doutorado e a gente foi para um bar e elas me fizeram como se elas fossem a banca. E aí elas tinham lido o projeto e elas faziam perguntas, enfim. É importante. Acho que é uma das coisas mais importantes, né? Ao longo da live vocês viram isso. É a questão da troca, é a questão do contato. Ninguém entra, ninguém se forma, ninguém sai sozinho. Não tem como. Então a gente está sempre nessa esfera do coletivo, sempre. Por mais que a gente muitas vezes tenha que se trancar no quarto para poder escrever a dissertação e a tese, a pesquisa ela é coletiva, porque ela conta com a orientação, ela conta com a participação dos colegas, nas aulas, os eventos, os autores que a gente usa. Então, já começa desde o projeto a levar isso para a tua vida, assim, desde a construção lá, começar, fala com as pessoas, manda e-mail. Não é à toa que quase todo o artigo tem um espacinho lá para dizer de onde é que a pessoa é, qual é o programa que ela está vinculado e o e-mail. Usa isso, porque se ela não te responder, ok, mas e se ela te responder? Então, já abriu uma porta para... E tem, assim, pensar também algumas incongruências, por exemplo, assim, ó, se eu estudo, por exemplo, cultura pop e gênero, né, que é uma das temáticas que tem mais acontecido nos últimos tempos, né, que tem mais discussão. Se eu vou falar de cultura pop e gênero e eu não tenho uma autora que trata de gênero, o meu projeto já está com problema aí. Então, eu tenho que repensar isso. Ou se eu falo das coisas muito genericamente, também não vai funcionar. Então, eu tenho que pensar sobre isso. Ver assim, esse tipo de incongruência assim, que pode vir aparecer. Eu não vou só falar... sei lá, eu quero falar sobre, sei lá, a questão das mulheres em Star Wars, da falta de representatividade, enfim, não sei, tô inventando temas aleatórios aqui na minha cabeça. Eu preciso articular, eu tenho que pensar que eu vou ter que articular dois campos. Um campo desses estudos de mídia, mais do que aqueles artigos sobre os objetos em si, e mais uma questão de gênero, ou se for classe social, ou se for questão geracional, enfim, qualquer temática afim, ela também vai ter que estar mapeada ali. Eu vou ter que mostrar minimamente que eu conheço, quem são as autoras que trabalham com esse tema. Tem uma lógica, né? Então, assim, eu quero estudar tal fenômeno e tal na América Latina. Daí você não usa nenhum autor da América Latina. Temos um problema. Ou quero estudar gênero. Daí eu não uso autoras, eu só uso autores. Então, assim, coisas todas, isso tudo vai te ajudando, né? Vai criando realmente um quebra-cabeça assim, que faz sentido. Então, tudo é pensado e tudo tem um porquê. E aí, quando a gente vai fazer escolhas conscientemente, vai ficando mais fácil ainda. Eu já peguei, por exemplo, um projeto sobre celebridades, né? E não tinha um autor ou autora brasileiro, né? Então, como assim? Tem o pessoal lá da Federal de Minas que trabalha com isso. Eu tenho que saber dizer, assim, minimamente, não é? Ninguém vai fazer uma sabatina com vocês de perguntar a todos os autores, não é isso. Mas se não aparecer algumas coisas básicas, a gente já fica com... Já viu que a pessoa não fez nenhum levantamento inicial, né? Muito bem. Olha, eu acho que a caderneta tá cheia já, de tantas dicas legais. Eu acho que foi muito legal, Adri. Quero te agradecer muito pela disponibilidade. E, bom, vocês viram, a Adri é uma pessoa super acessível e eu tenho certeza que se vocês tiverem dúvidas, deixem um comentário, mandem por direct aqui no Caçadora, que a gente vai respondendo. A gente sabe que numa live assim, onde é ao vivo, né? Não dá pra gente responder tudo e às vezes o pessoal fica meio tímido. Então manda, não deixe de comentar, não deixe de falar. Manda porque depois a gente acha o jeito de responder. Isso aí, gente. E obrigada, e qualquer coisa, assim, entre em contato com a gente, né? E tô louca para ver o quadrinho da Larissa, né? Também pensar isso, né? Agora a gente está numa outra fase de pensar nessas formas de divulgação da pesquisa também, né? De outros formatos e tal. E acho que isso foi muito importante ali no grupo, né?
para a gente trabalhar, né? Enfim, acho que são caminhos aí que a gente ainda está tateando, né? E ouçam lá o nosso podcast, o Diva Pop, que tem muita dica, tem um episódio só sobre bastidores da pesquisa empírica. E é só botem no Spotify Diva Pop e vocês vão achar. Que é um produto de divulgação científica do Cult Pop, que é o grupo de pesquisa. E o Cult Pop também tem os perfis nas redes sociais, então acessem daí. Começa por aí, começa a ver quem é que faz parte, quem pesquisa o quê, já dá um bom start para pensar no projeto para a seleção que acontece. As seleções normalmente acontecem no segundo semestre, né? Então dá tempo de preparar uma coisa legal aí. Isso aí, gente. Então, tá. Obrigada a todo mundo pela presença, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, pelos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Mandar aí, espero que tenham gostado. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.